Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Aqui nós estamos para gravar o nosso terceiro vídeo, daquela série que nós falamos sobre conhecendo a Deus e sendo conhecido por Deus. Então hoje nós vamos falar da terceira e última parte desse estudo, dessas pregações que nós estamos trazendo para os irmãos e para todos aqueles que se interessam em ouvir essa palavra. Somente recapitulando, na primeira parte nós tratamos sobre o homem conhecer a Deus, a importância que existe do homem conhecer a Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus disse assim: olha, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus ele traça, ele atrela a vida eterna em você conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviaste, Jesus falava de conhecer o plano, porque Jesus, quando nós vemos na história, nós vemos nas Escrituras, Jesus foi e é o plano perfeito que Deus estabeleceu na terra para redimir o homem dos seus pecados. Então, nós tratamos nosso primeiro vídeo sobre esse assunto. Inclusive, se os irmãos quiserem, os irmãos conseguem ver no nosso canal do YouTube, conseguem ver no Facebook, Nós falamos sobre o homem conhecer a Deus. A segunda parte, nós falamos sobre o homem a qual Deus conhece. Na segunda parte, falamos sobre sendo conhecido por Deus. Na segunda parte, nós falamos de quem Deus conhece, qual tipo de homem Deus conhece. Deus, biblicamente falando, nós sabemos que Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas essa palavra conhecer, nós já tratamos sobre isso, a Bíblia fala um conhecimento por experiência, um conhecimento de relacionamento. Então, qual tipo de homem que Deus conhece? Qual tipo de homem que Deus se relaciona? Qual tipo de homem que Deus já desenvolveu e está desenvolvendo um relacionamento? E nós vemos na segunda parte que o homem que Deus deseja, o homem que Deus conhece é Cristo. A Bíblia diz que todos nós fomos feitos, o desejo de Deus é que todos nós sejamos a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo disse que nós somos transformados na imagem do seu Filho. Então, Deus, Ele conhece Cristo. E Cristo, quando Ele veio na terra, o propósito de Cristo é fazer com que eu e você se pareça com Ele, para que nós possamos ser conhecidos por Ele. Então, nós tratamos disso no nosso segundo estudo. Só que hoje, eu quero desenvolver com os irmãos, num tempo breve, eu quero desenvolver com os irmãos sobre quem era Cristo. Que tipo de vida que esse homem viveu? Será que as nossas ações, a minha atitude, as suas atitudes, ela tem se assemelhado com a vida que Cristo viveu? Nós sabemos que Cristo é o homem a qual Deus agrada, porque quando Jesus ele foi batizado, veio uma voz do céu que disse assim: olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouve. Então Deus ele designou e falou assim: olha, este é o filho que eu amo, escute ele, eu tenho prazer neste homem. Então Deus ele tem prazer em homens que são a imagem do seu Filho. Isso está claro nas Escrituras. Nós vamos tratar aqui sobre 3 pontos, 3 leis de Cristo. Vamos falar de 3 leis de Cristo. 3 leis, coisas que Cristo estabeleceu como regra na sua vida. E Cristo, o homem que segue os passos de Cristo, eles vivem essa lei. É inevitável. É inevitável não seguir a Cristo e não viver estas leis.
Tomemos cuidado para que nós não venhamos ouvir aquela palavra naquele último dia, quando muitos chegarão diante de Deus e falarão: Senhor, em teu nome, no nome de Cristo, eu expulsei demônios, fiz maravilhas. E vai se ouvir a voz que diz o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então não basta você ser um grande pregador, um grande músico, um grande cantor, um grande sábio, um homem, uma mulher eloquente, um homem de influência na terra, um homem que conheça a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Não basta ser isso. É preciso ser a imagem de Cristo para sermos conhecidos por Ele. Então falaremos essa noite sobre 3 leis que Cristo estabelecia como regra na sua vida. A primeira lei, a Bíblia trata no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Nós vamos falar da lei do favor. Vamos denominar essa lei como a lei do favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve para o povo de Gálatas e fala assim: levai as cargas uns dos outros. Assim vocês vão cumprir as leis de Cristo. No mundo que vivemos, quem se interessa pela carga alheia? Nós não estamos interessados em carregar as cargas dos nossos semelhantes. Tem um ditado que diz: cada um com seus problemas, cada um arque com as consequências da sua vida. Só que Jesus, a vida de Cristo, ela foi pautada em uma lei do favor. A lei de Cristo, Jesus, ele foi um homem que ele carregou a carga da humanidade. Jesus carregou a minha e a sua carga. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. A iniquidade não era dele. As enfermidades não eram dele. A culpa não era dele. Mas a Bíblia diz que ele tomou sobre si, ele colocou sobre os seus ombros a carga da humanidade. E ele levou aquela carga até a cruz de Calvário. Então Jesus, ele nos ensina que ele viveu uma vida de favor, de favorecer o homem. Jesus não olhava para as pessoas e media se este merecia ou se aquele não merecia. Este é negro, este é branco, esta é mulher, este é homem. Ele não media, ele simplesmente englobou todos os homens em um único pacote e carregou a carga deles. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele fala assim: levai. Ele está mandando, leve, ele está dando uma ordem, leve a carga uns dos outros. E assim você vai cumprir a lei de Cristo. Se você quer cumprir essa lei, nós temos que assumir a carga dos nossos irmãos. Quantos de nós estamos dispostos a assumir a culpa? Apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, ele exorta a igreja de Corinto, ele fala que os irmãos estavam entrando em litígio, em contenda um com o outro. E a Bíblia diz que os irmãos estavam chegando ao ponto de levar um outro irmão na justiça. Irmãos, a justiça está aí para todos aqueles que quiserem e necessitarem dela. Mas o apóstolo Paulo, quando ele viu isso, ele admirou, ele falou assim: olha, já é um grande problema vocês terem demandas entre vós. Isso é um problema. Quando vocês têm algo contra o outro irmão, isto já é um problema. Ele falou assim: olha, mas o pior dos problemas não é esse. O pior dos problemas é quando você leva o irmão a juízo diante de um ímpio. Aí o apóstolo Paulo fala assim: porque antes vós
não sofreis o dano? Por que vocês não assumem a culpa? Por que não terminais com as questões? Por que nós não assumimos os erros? É porque porque o homem, nós sempre aprendemos isso. Que eu tenho que ter razão sempre, nós temos que ter razão. Nós não podemos abrir mão do nosso direito, mas Jesus, a lei de Cristo, ele viveu uma vida de abrir mão dos seus privilégios. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, que ele, sendo rico, ele se fez pobre, para que pela sua riqueza, para que pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. A Bíblia diz que pelo gozo que estava proposto, ele abriu mão do gozo que ele tinha, para que eu e você tivéssemos um gozo. Isto é a lei do favor. Quando você toma o lugar de um irmão, de uma pessoa, de um vizinho, de um amigo de trabalho, de um parente, seja lá de quem for, e você leva a carga dessa pessoa diante de Deus em oração, você toma a dor daquela pessoa, ali você está cumprindo uma lei do favor. Muitas pessoas, meus irmãos, não têm condição de chegar até Deus, têm dificuldade, e é preciso de alguém colocá-lo nas costas e levá-lo até Deus. E levar ele. Como que nós podemos levar alguém até Deus? Através da nossa oração. Entregarmos a Deus em oração e colocar aquela pessoa diante de Deus, mas isto gasta tempo. Isto nem sempre é favorável, porque você precisa de abrir mão de um tempo, de um período da sua vida para você carregar a carga alheia. E muitos não estão dispostos a fazer isso. Muitos de nós temos amado de palavras, mas não de obras. Essa é a primeira lei que nós gostaríamos de tratar essa noite, a lei do favor. A humanidade não tem conseguido caminhar em direção a Deus. É preciso de homens e de mulheres que se vistam do corpo de Cristo e carreguem as cargas alheias. Muitos têm carregado a carga uns dos outros. Muitos. E se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos carregar a carga dos irmãos. Nós precisamos de assumir a culpa. Nós precisamos de assumir que estamos errados. Nós precisamos de dar o direito para o outro. Mesmo estando certo, devemos abrir mão do nosso direito. Para quê? Para cessar a contenda. Para cessar a guerra. Cessar as confusões. O único meio de nós cessarmos as guerras, as confusões, é por meio de Cristo assumindo a culpa, dizendo: a culpa foi minha, fui eu que errei. Acaba a confusão. O que Jesus fez com Barrabás? Aquele é um exemplo claro de troca. Barrabás era o criminoso. Jesus era inocente. Mas ali Jesus troca com Barrabás. Jesus assume o lugar do criminoso e Barrabás se passa por inocente. Não pensemos nós que foi os homens que escolheram aquilo. Não, mas foi Jesus que escolheu estar no lugar de Barrabás. Jesus disse: não foram vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não temos tempo para explorar muito o assunto, mas vamos falar da segunda lei. A lei da troca. A lei da troca. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 13, versículo 12 ao 15, a Bíblia diz assim: depois que lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O que nós vemos aqui? Era costume, naquele tempo,
se entrar nas casas e os escravos, os servos, lavarem os pés dos visitantes. Quando Jesus, nessa cena, tente imaginar essa cena, Jesus emparelhando os seus 12 apóstolos e sentou eles depois de um dia de caminhada, depois de um período de caminhada, certamente não tinham asfalto naquela época, então os seus pés deviam estar carregados de poeira. Jesus senta 12 homens emparelhado e Jesus ajoelha diante daqueles homens, coloca uma toalha sobre as costas e começa a lavar os pés de um por um. Um por um. Detalhe, Jesus lavou os pés de Judas. Jesus sabia que Judas haveria de trair. Jesus sabia que Judas já estava com seu coração carregado por um sentimento de ganância, de cobiça, de vendê-lo por algum preço. Jesus sabia disso. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas. Aqui nós aprendemos a lei da troca. Jesus nunca foi escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que peca se torna escravo do pecado. Jesus nunca foi um escravo. Mas aqui Jesus assume o lugar do escravo. Jesus toma o lugar do escravo. Jesus pega os homens que eram escravos e o mestre se ajoelha diante dos escravos e lava o pé dos escravos. Mas depois que Jesus termina de lavar, o que ele fala? Aprendeste o que eu fiz? Entendeste a minha atitude? Vocês conseguiram entender o que eu fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor. E certo, eu sou. Mas eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês. Do jeito que eu fiz, façais vós também. Por que muitos de nós não estamos dispostos a nos humilhar diante de alguém? Às vezes eu e você, nós pensamos, você é um pastor, você é alguém de posição, e você, eu jamais farei isso. Mas Jesus, meu irmão, se tem um método que é eficaz para o ensino, esse método chama-se o método do exemplo. Jesus nunca ensinava falando, Jesus sempre ensinava fazendo. Então, quando Jesus mandou os seus discípulos, ele falou assim: olha, faça do jeito que eu fiz. Então, quando a Bíblia manda que eu e você possamos trocar, Jesus trocou. Ali inverteu os seus valores. Ali Pedro se sentiu constrangido. Pedro falou assim: Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Pedro estava se sentindo constrangido com aquela atitude. Pedro ficou completamente desconcertado com aquela ação de Cristo. Eu e você também ficaríamos constrangidos vendo o Senhor, o Mestre, ajoelhado nos seus pés e lavando os seus pés. Mas ali ele estava deixando um exemplo para nós, que independentemente da sua posição, independentemente do seu grau de cultura, independentemente do seu grau de ensino, quantos idiomas você fala, isso não importa. Importa que você deve se humilhar diante dos pequenos. Porque nós podemos aprender muito com aqueles que nós julgamos ser menor do que nós. Nós julgamos. Nós julgamos que muitos são menor do que eu e você julgamos. Mas Jesus nos ensinou a lavar os seus pés e a trocar de lugar com eles. Quando Jesus foi na cruz, Jesus ensinou que a troca, ali estava estabelecida a lei da troca. Ali ele trocou de lugar, porque a cruz não era lugar de Cristo, a cruz era lugar de pecadores, de eu e você. A cruz é o lugar de todos os homens, porque todos os homens que pecaram são descendentes de Adão. Pecaram. E o fruto, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não. Jesus não pecou.
Jesus não merecia receber um salário do pecado porque ele não pecou, mas ele trocou de lugar comigo e com você. Então ele recebeu o salário que era meu e seu. E o que ele nos ensina? Que nós precisamos aprender a receber a culpa alheia. Mesmo a culpa não sendo minha e não sendo sua, se você quer conhecer a Deus e ser conhecido por Deus, você e eu precisamos aprender a assumir a culpa do outro. É bíblico. Ser cristão não é um conto de fadas, como muitos acham que é uma coisa mais simples do mundo, é viver como Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não acho, a minha vida não é preciosa, nada que ele tinha ele valorizava mais do que aquilo pelo qual ele foi chamado. Se nós não aprendermos a valorizar o outro, se nós não aprendermos a assumir a culpa, assumir os erros, a carregar as cargas uns dos outros, jamais vamos nos assemelhar a Cristo. Se nós não assumirmos, se nós não pegarmos uns aos outros e carregarmos em oração até o trono de misericórdia, nós jamais poderemos agradar a Deus. Jesus, irmãos, quando ele veio, ele foi o exemplo perfeito. Por isso que ele era e é o plano perfeito, porque tudo que quando Deus criou Adão, um homem perfeito, Deus não criou Adão para pecar, para cair, para ser destruído. Mas Cristo veio para corrigir os erros de Adão. Cristo veio para corrigir os nossos erros. E nós, como cristãos, estamos aqui para corrigir os erros dos outros, ajudá-los. A Bíblia diz que Jesus falou assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas vão chegar até Deus através da minha vida e através da sua vida. Muitos vão chegar até Deus através de você, porque por si só eles não conseguem. É como eu e você não conseguíamos chegar até Deus. Mas Cristo veio e nos conduziu até Deus. Ele nos levou. A Bíblia diz que o novo e vivo caminho foi inaugurado pela sua carne. Foi preciso alguém sofrer. Foi preciso alguém morrer para que hoje eu e você pudéssemos trancar num quarto e sentir a presença de Deus. Mas alguém pagou um preço. Alguém assumiu a troca. Alguém assumiu a culpa. Alguém pagou a dívida. A dívida foi paga. Eu e você jamais teríamos condições de pagar essa dívida. Jamais teríamos condições. E muitas pessoas não têm condições de pagar as suas dívidas com Deus. E nós, como cristãos, devemos assumir os seus lugares, interceder por eles até que eles encontrem o Salvador. Assim, nós estabeleceremos Cristo em nossas vidas. E Deus poderá dizer ao meu respeito e ao seu respeito, este é o meu filho amado, escute-o. Certamente essas palavras são ditas pelo coração de Deus, pela vida de muitas pessoas. Pessoas que viveram e vivem como Cristo. Para nós terminarmos, quero falar sobre a terceira lei, a lei do amor. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 ao 14, a Bíblia diz assim: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos,
se fizerdes o que eu vos mando. O meu mandamento, Jesus disse, a minha lei, o meu mandamento é este. A vida que eu vivo é esta, a minha ordem é esta, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. O padrão, o nível subiu muito, meus irmãos. Jesus pegou o nível e elevou o nível. Jesus elevou o nível. Hoje, quando nós vemos os carros que as grandes montadoras fabricam, nós vemos os últimos modelos, última geração, as últimas tecnologias. O que eles estão fazendo? Eles estão elevando o nível de qualidade. Então, tudo aquilo que é do passado, nós não conseguimos mais nos interessar. Por quê? Porque elevaram o nível. Construíram algo com a tecnologia muito maior e os carros de 5, 10, 15, 20, 30, 100 anos atrás, nós já não interessamos por ele, porque elevaram o nível. Elevaram o nível. Quando se eleva o nível, ali está mostrando que existe algo maior para nós atingirmos. E quando Jesus falou assim, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus subiu um nível. Jesus pegou um nível de amor e chegou num limite que falou assim, olha, o mandamento que eu tenho para vocês é que vocês amem neste nível. E qual que era o nível? O versículo 13 ele fala assim, ó, ninguém, quando ele fala ninguém, é nem a sua mãe, nem a minha mãe. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Então o nível subiu muito. Só que ele falou assim, olha, o padrão de amor é o meu, não é o seu. O padrão de amor é o meu, não é o da sua mãe. A mãe, por natureza, ela ama o seu filho. Isso é natureza. Um animal ama as suas crias. Isso é natureza. Mas Jesus elevou o nível de amor acima do amor de uma mãe. Então, quando Jesus ele manda, ele não pede, ele ordena que eu e você amemos uns aos outros como ele nos amou, ele está mostrando que o nosso amor, eles têm que estar ao ponto de dar nossa vida pelo nosso irmão. Se for preciso morrer pelo irmão, Jesus está falando assim, você tem que chegar nesse limite. Este é o limite estabelecido por Deus. Abraão, quando ele leva Isaque até o sacrifício, até o Monte Moriá, a Bíblia diz que Abraão ali, ele está mostrando para a humanidade que ele estava disposto a entregar o seu próprio filho pelo amor, pela fé, pela compaixão, pela forma que ele cria em Deus. Se Deus não bradasse naquela noite, naquela tarde, Abraão ia executar Isaque. Mas Deus não permitiria aquilo. Deus não permitiu aquilo. Mas Deus estava provando se Abraão o amava. Depois que Abraão levanta o seu cutelo e abaixa, Deus fala assim, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus e não me negaste o teu único filho. O padrão de amor é o de Jesus. Na lei de Moisés, lá fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus questionou os fariseus e falou assim, quais os dois grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo com a ti mesmo. Esses eram os dois grandes mandamentos.
Então ali você vê que o nível já estava alto. Só que Jesus vem com uma ideia e fala assim, olha, eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele subiu muito o nível de exigência. Se você quer ser conhecido por Deus, eu preciso amar como Ele amou. Eu preciso estar disposto a amar como Ele amou. E que se você quer saber como Ele amou, o Evangelho mostra. Você não vê, Jesus nunca se preocupava com Ele. São poucas orações que nós vemos Jesus fazendo por si. Quando Jesus, lá no livro, nos evangelhos, a Bíblia diz, lá no final dos evangelhos, quando ele ora, ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que ele era um momento difícil, um momento de crise. Ele estava no momento, no ápice do sofrimento, ele ia morrer. Ele falou, se possível, se tiver jeito, pula. Mas depois, a Bíblia diz que um anjo veio e o confortava, e o consolava. E ele recobrou o seu ânimo e disse, todavia, entretanto, portanto, seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade de Deus era que ele assumisse a culpa da humanidade. E um método de eu e você mostrarmos que nós amamos a Deus é assumir a dor do outro. O apóstolo Paulo falou assim, chorai com os que choram, sorri, alegrai com os que se alegram. Essa mensagem ela é totalmente estranha e descompensada para a atual sociedade que vivemos. Ela não cabe nessa sociedade, porque é completamente diferente o que nós vivemos e o que nós aprendemos. Mas a Bíblia manda, se você quer ser conhecido por Deus, você tem que ser igual a Cristo. Eu e você temos que ser igual a Cristo. E as nossas atitudes têm que ser de Cristo. Senão, nós ouviremos um dia, apartai de mim, porque eu não te conheço. Deus não conhece Rômulo, Deus não conhece João, Deus não conhece Pedro, Deus não conhece Maria, Deus conhece Cristo. E nós fomos enxertados no corpo de Cristo. E o dia que Deus olhar para o corpo de Cristo, ele não vai ver Rômulo, ele vai ver Cristo. Ele não vai ver Pedro, João, ele vai ver Cristo. No corpo de Cristo não tem espaço para nem eu e nem você. No corpo de Cristo tem espaço para Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, olha, importa que no meu corpo cumpra o resto das aflições de Cristo. Cristo ainda está padecendo na terra através do meu corpo e através do seu corpo. Então o único meio de você agradar a Deus, meu irmão, é você ser a semelhança do Filho de Deus, de Cristo. E estar disposto a assumir o lugar do outro, estar disposto a se rebaixar, estar disposto a se humilhar, estar disposto a assumir a culpa, estar disposto a perder. Você está disposto? Será que nós estamos dispostos a perder para que outro ganhe? Você está disposto a ser chamado de mentiroso para que outro seja chamado de verdadeiro? O nível subiu, irmãos. O nível está alto. Falamos que a graça é fácil, mas a graça subiu um nível muito alto, está muito alto. Para agradar a Deus, o nível está muito alto. Antigamente era a lei de Moisés, agora é a lei de Cristo. O nível subiu muito. Subiu muito. E nós só podemos agradar a Deus por meio do Espírito de Deus. Se Deus não nos ajudar, nós não conseguimos. É o melhor tempo de se viver. Mas é o tempo onde o nível de exigência ele está muito mais alto do que os das leis. Porque temos que ser a semelhança do Filho de Deus. E isso não é um papel fácil para mim e para você.
Precisamos nos entregar a Deus e permitir que Deus faça essa obra na minha e na sua vida. Que Deus possa nos ajudar nesses dias de crise que nós vivemos no mundo, crise política, crise de enfermidades, crise de ideias, crises institucionais, várias crises familiares. Mas que Deus possa nos ajudar, que em nome de Jesus, Deus possa levantar homens e mulheres à imagem do seu Filho, e estes homens mudar a história da geração na qual vivemos. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma boa noite em nome de Jesus, e que você, se quiser, depois de escutar as mensagens, você tem o nosso endereço no YouTube, você vai conseguir ver. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, tenhamos uma boa noite.